Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio. Dando sequência ao nosso estudo de trigonometria, hoje em particular falaremos da função cosseno. Já conversamos da função seno, então hoje falaremos, dando sequência, claro, da função cosseno. A gente tem que lembrar do seguinte, ó, você vai trabalhar basicamente com a mesma ideia que nós trabalhamos lá na funçãozinha seno. O detalhe é que existe uma inversão do eixo. Por quê? O eixo do cosseno é o eixo horizontal. Só que a parte boa é que a gente segue o mesmo raciocínio da função seno, apenas fazendo uma migração para o eixo horizontal, que é o eixo x, que para nós vai ser o eixo do cosseno. Vamos lembrar uma coisa importante? Circunferência trigonométrica com raio 1. Então o que acontece? Partindo aqui do zero, raio 1, raio 1. Vamos analisar uma coisa? Eu vou tirar por um momento aqui, ó, a menção à função cosseno. Mas lembre que nós estamos trabalhando com ela aqui, ó. Deixa eu colocar ela do ladinho, ao eixo do cosseno. O eixo do cosseno, para nós, vai ser o eixo horizontal, o eixo x. Vamos analisar uma coisa importante. Primeiro, os valores que eu tenho. Olha só, aqui eu tenho 0 grau e 360 graus. 0 e 360. Indo lá para cima, quem que nós temos? 90 graus. Vindo para cá, nós temos quem? 180 graus, descendo até aqui nós temos quem? 270 e retornando 360, tudo bem? Lembrando, o raio da circunferência trigonométrica vai valer 1. Se a gente admite isso, o que vai acontecer? Essa medida que eu estou marcando em vermelho aqui é o raio da circunferência trigonométrica, ele vale 1. Essa medida que eu estou marcando aqui em vermelho é o raio da circunferência trigonométrica, vale 1. Feito isso, a gente pode fazer uma análise do sinal. Por quê? Se o cosseno é o eixo horizontal, os valores à direita do zero são valores o quê? Positivos. Valores à direita do zero são valores positivos. Ou seja, o cosseno é positivo no primeiro quadrante e é positivo no quarto quadrante. O cosseno é positivo no primeiro, positivo no quarto. O que nós temos aqui, ó? Ele vai ser negativo no segundo quadrante e vai ser negativo no terceiro quadrante. Já começamos pelo sinal do cosseno. Se sabemos isso, que o cosseno é positivo no primeiro e no quarto, por quê? Porque estamos usando o eixo x como referência. Para cá, valores positivos, à esquerda, valores negativos. Nós temos o seguinte, ó. O cosseno de 0 e de 360... eu sei que ele vale mais 1. Por quê? Porque é a medida do raio da circunferência. Assim como o cosseno de 180, seguindo o mesmo raciocínio, vai valer menos 1. Daí vem a pergunta, professor, por quê? Lembra disso aqui? Eu abro um arco qualquer, digamos aqui, ó, de novo um arco que eu vou chamar de θ. Como que eu acho o cosseno de θ, o cosseno? Marco a posição do ponto de abertura, que eu vou chamar de ponto P, projeto ortogonalmente lá, o ponto P projetado ortogonalmente, vai encostar no eixo do cosseno em um ponto que eu vou chamar de P', projeto ortogonalmente, se é uma projeção ortogonal aqui é 90 graus, raio da circunferência trigonométrica valendo 1, a distância de O até P' é o cosseno do meu ângulo θ. Agora vamos pensar um pouquinho. Se o meu ângulo θ, se o meu P estiver aqui, ó, partindo daqui, a distância daqui até o eixo do seno, ele já está no eixo, então ele dá exatamente a medida do raio. O que vai acontecer? Eu vou subindo com ele para cá, eu subo com ele aqui, né? Ele vai chegando no 90. Quando você projeta do 90 até o eixo, ele dá exatamente no zero. Então o que eu tenho? Olha só, o seno de 0 graus é igual a 1. Por quê? É a medida do raio da circunferência trigonométrica. Vai lá para cima, vai aumentando o ângulo, mas eu aumento o ângulo, olha o que acontece com o valor. Eu venho aqui, escolho um valor aqui agora, ó. Olha só pular ali para não confundir. Saio da minha medida, P, ando para cá, ó. Ando um pedacinho, desloco o meu P para cá, desloco o meu P até esse ponto que eu vou chamar de P1. Quando você projeta ortogonalmente ali, ó, quando você faz a projeção ortogonal do ponto no eixo, olha o que acontece lá. Ele vai dar exatamente nesse ponto P1'. A distância de O até P1' é menor que a distância de O até P'.
é uma distância menor. Isso mostra que no cosseno, primeiro quadrante, quando eu aumento o valor do ângulo, a medida do cosseno vai diminuindo. Olha isso. A medida do cosseno diminui. Então o que nós temos? Chegamos aqui, ó. Eu escrevi seno, né? Perdão. O cosseno de 0 vale 1. O cosseno de 90 vai ser igual a 0. Chega aqui. O cosseno de 180 vai ser igual a menos 1. Daí, ó, os três primeiros valores ali no arco. De 0 até 90 diminui. De 90 para cá diminui também. Porque ele vai de 1 para 0. De 0 para menos 1. Depois, de menos 1 vai para quem? Para 0. O cosseno de 270 vai ser igual a 0. E o cosseno, vindo para cima, cosseno de 360 vai ser igual a 1. Ele retorna. A gente consegue fazer isso ali do ladinho, só não esquece. O cosseno começa de cima e vai descendo. Então o que vai acontecer ali? Ó? Ele vai começar de 1 para 0. Começou descendo. De 1 para 0. De 0 para menos 1. Decresce mais ainda. Ó. De 0 para menos 1. Depois, de menos 1 para 0. De menos 1 para 0. E de 0, volta a crescer para 1. E ali você tem a tua cossenoide, a tua função cosseno, que é a cossenoide. Só vamos marcar os valores que é importante. Aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 90, ou π sobre 2, que é a mesma coisa que 90 graus, e está em 0. Depois aqui eu tenho o quê? 180, deixa eu marcar em radiano primeiro. π ou 180 graus, aqui eu tenho 270 graus, ou 3π sobre 2, e aqui eu tenho 360 graus, ou 2π. São os valores do teu cosseno. Perceba que o período dela também vale 2π. Lembra o que é período? A partir da onde que ela começa a refazer a volta. Ó, tudo isso aqui, ó, é o período dela. O período dela, período vai ser igual a 2π. E mais, a imagem do seno, ó, repare que eu falei seno agora. A imagem do seno e do cosseno é a mesma. O seno é de 1 a menos 1, o cosseno também. Ele atinge um máximo de 1, um mínimo de menos 1. Então vamos colocar aqui, ó. O cosseno é menor ou igual a 1, o máximo, e maior ou igual a menos 1, o mínimo. Ele vai variar dentro desse intervalinho, de 1 até menos 1. É a variação do cosseno, e o seno requer a mesma ideia, a mesma análise, mesmo tipo de análise, tá? Assim, vocês estão lembrados que na aula de seno eu fiz algumas menções ao posicionamento do arco. Eu quero fazer a mesma coisa aqui, ó. Só vou ficar longe para que você consiga pausar o vídeo e vou apagar esse ladinho aqui, ó. O que nos interessa? Olha só, o que nos interessa? Essa ideia do deslocamento do arco é muito importante. Então, eu preciso fazer você enxergar algumas coisas, tá? E o que eu preciso fazer você enxergar? Olha só, eu vou colocar uma circunferência trigonométrica bem bonitinha, e dentro dessa circunferência trigonométrica a gente vai dividir ela da seguinte maneira. Olha só, tenho ela aqui, vamos dividir nos quadrantes primeiro. Vamos dividir ela aqui, ó. Passo uma linha para cá, dividi em 2, passo uma linha para cá, dividi em 4. Tudo bem? Lembrando de valores de referência, eu tenho 0 e 360 graus, ou 0 e 2π. É a mesma coisa. Eu tenho 180 graus, ou π. Gente, aqui o meu π, né, eu falei para você nunca falar isso, mas assim, aqui o meu π, todos os π's que eu falar a partir daqui nessa circunferência estão em radiano. Então o que nós temos aqui? 180 graus ou π radiano. Vamos marcar isso aqui. O que eu tenho aqui? 0 graus ou 360 graus, 0 radiano ou 2π radiano. Mesma posição. Agora faremos o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui, olha isso. Vou marcar um ponto ali, um arco, e vou falar que ele é o π sobre 6. Tudo bem?
Como é que você pode achar todos os arcos que são correspondentes a ele dentro da circunferência? É só você brincar de divisão, é só você fazer uma divisão bem simples. Quando você olha um arco como esse aqui, π sobre 6, o que eu estou supondo? Que eu peguei o π e dividi em 6 partes iguais. Então, essa meia volta, você vai dividir em 6 partes iguais. O que eu faço? Faço isso aqui, ó. Projeto um simétrico dele para cá, ó. Com a régua mesmo. Projetei. Daí eu faço o seguinte, ó. Divido aqui, ó. Repare. Olha isso. Faço a projeção para cá. Só vamos tomar cuidado. Vamos tomar um certo cuidadinho na hora de marcar isso aqui, ó. Acho um outro simétrico para cá. Perceba. Essa abertura angular é a mesma que essa abertura angular. Daí na circunferência trigonométrica eu faço isso aqui, ó. Passo a linha pelo diâmetro todo dela. Já tenho mais um aqui, ó. Eu vou ganhando mais um. Só tem um detalhe, você tem que dividir o π em 6 partes iguais. Então o que acontece? Eu vou ter que achar mais ou menos, claro que você não precisa fazer tão bonitinho, perfeitinho, mas é só para você ter uma noção, ó. Aqui e aqui eu tenho mais um. Deveria ser pontilhado aqui. Espera lá, vamos arrumar, senão alguém vai brigar comigo. Ó, faz aqui mais um simétrico dele, mais uma simetria para cá. Daí, a partir disso, pelo diâmetro, olha só. E vira uma pizza. Então, ó, repare. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu dividi o π em 6 partes iguais. Hora da gente contar. A gente vai brincar de fazer conta agora. Quer ver, ó? Eu vou tirar um pouco aqui. Vou tirar um pouquinho. Só para a gente fazer contagem, para você ver como é bem simples isso. Só para você ver como é bem simples. O detalhe. Aqui eu tenho o 0 e mais alguém. Aqui eu tenho o π. Tudo bem? Olha isso. 1π sobre 6. Aqui eu tenho 2π sobre 6. Aqui eu tenho 3π sobre 6. Mas peraí. 3π sobre 6 é a mesma coisa, igualzinho a π sobre 2. 1π sobre 6, 2π sobre 6, 3π sobre 6. Quem vai ser aqui, ó? É só contar, ó. 4π sobre 6. Quem que eu tenho aqui? 5π sobre 6. Ó, 6π sobre 6, que se você cortar vira o π. Quem é essa criança? 7π sobre 6. Aqui tem mais um, ó, que bonitinho. 8π sobre 6. Vem para cá. Quem é esse ponto? 9π sobre 6. Aqui eu tenho o 10π sobre 6. Aqui eu tenho o 11π sobre 6. E aqui eu tenho o 12π sobre 6, que dividindo 12 por 6 dá 2. Daí você pode pensar, mas meu Deus, por que encher isso aí de valores? Vamos pensar um pouquinho? Vamos pensar um pouquinho por que eu estou fazendo isso com você? Vamos pegar o ângulo que a gente começou, ó, o π sobre 6. Vamos pegar ele aqui, ó. O π sobre 6, certo? Se eu pedir para você calcular o cosseno de π sobre 6, tá? Vamos lembrar uma coisa? Cosseno é o eixo horizontal. Então, aqui é positivo, aqui é positivo, aqui, vou mudar de cor, diferenciar. Aqui é negativo. Perdão. Estou pensando uma coisa e falando outra. Aqui é positivo, eixo horizontal. Ó, aqui é positivo, eixo horizontal. Aqui é negativo, fui no embalo, né? Cuidado para não errar esse sinalzinho. Aqui é negativo. O que nós temos ali, ó? Vamos apontar? Se eu peço para você o cosseno de π sobre 6, cosseno de π sobre 6, quem tem o mesmo valor do cosseno de π sobre 6? Ó, esses dois são iguais, certo? Pela simetria. Professor, como que eu acho a simetria? Pontilhandinho, ó. Esse valor é o mesmo que esse. O cosseno de π sobre 6 e de 11π sobre 6 são exatamente iguais, inclusive o sinal. Ó o pontilhado para cá, ó. Qual que é a diferença que eu tenho do cosseno de 11π sobre 6 para o de 5π sobre 6? Apenas o sinal. Olha para cá, ó. Qual que é a diferença do cosseno de π sobre 6 para o cosseno de 7π sobre 6? Apenas o sinal. E qual que é a diferença do cosseno de 5π sobre 6 para esse aqui de baixo? Nenhuma, os dois são negativos. Se você faz essa divisão,
tudo fica bem tranquilo. Por mais que ela dê um pouquinho de trabalho, mas essa orientação é de extrema importância, de extrema importância. Lembre que a gente parte de um valor pré-estabelecido. O que eu fiz? Eu parti do π sobre 6. Daí eu preciso achar todos os simétricos dele em relação ao eixo. O que eu faço? Ó, divido o π em 6 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faz a mesma representação para baixo. Cuide com o sinal. Lembre, eixo do cosseno, eixo horizontal, a direita positivo, a esquerda negativo. Se for o seno, ó, quer ver? Por mais que a gente esteja falando de cosseno, se eu fosse usar a representação do seno, o que eu faria para isso aqui na representação do seno? Tornaria esses dois positivos e esses dois negativos e faria exatamente a mesma coisa. Por isso que o seno e o cosseno vão andar bem agregadinhos um ao ladinho do outro. Tudo bem? Deixa eu ficar longe aqui para que você copie, anote as informações, certo? Então só lembrando, tua função cossenoide, período dela de 2π, imagem do cosseno de menos 1 a 1, podendo ser o menos 1, podendo ser o 1. Tá certo? Gente, então, para a função cosseno ficamos por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!